Por isso, não sou eu não, é a especialista doutora Lidiane Garmin. Como é que você tá, minha linda? Tudo bem? Obrigado por vir nos visitar aqui, diretamente de São Paulo, para falar com a gente sobre essa prática que é tão importante, tão... Embora seja mais antiga, é inovadora porque muita gente não conhece, não é isso, doutor? Sim, a quiropraxia acaba sendo algo novo, né? A própria formação é nova, então ela chegou no Brasil em meados de 2000, então são poucos profissionais de fato que praticam a quiropraxia, né? De uma forma segura, coerente, então muitas pessoas ainda não conhecem e algumas que conhecem têm medo por conta dos estralos. É isso, né? Como é que se diz? A terapia dos estralos, a internet propaga alguns vídeos que deixam as pessoas assustadas, mas qual seria a melhor definição para essa prática? Bom, a quiropraxia ela é uma profissão na área da saúde com enfoque na coluna vertebral e sistema nervoso, né? Que vai tratar desde a prevenção, né? Vai diagnosticar problemas e também atuar no tratamento de problemas como hérnias de disco, artroses, bicos de papagaio, né? Má postura. Quem tem problema com sono, com dores de cabeça, a gente consegue auxiliar todas essas pessoas. E o melhor da quiropraxia é que ela é uma forma preventiva também de fazer a nossa coluna funcionar melhor. Então eu mesma sou especialista na área pediátrica e trabalho desde o bebezinho, desde o nascimento, para que a coluna se desenvolva bem e acabe tendo um bom desenvolvimento neurológico também. As pessoas relatam que sentem mais disposição, que se sentem aliviadas, que realmente a postura vai mudando e, consequentemente, tudo vai melhorando. Tem aquele velho ditado que diz que a saúde é uma questão de postura correta e a coluna ereta. Isso é uma premissa importante da quiropraxia. Sim, com certeza. Por quê? A nossa coluna, né, como eu falei anteriormente, eu trouxe um modelo aqui para exemplificar. Vou até pedir, doutora, para você se virar um pouquinho mais para aquela câmera. Isso, claro. Aí, ótimo. Então, o que acontece com a nossa coluna? Ela abriga o nosso sistema nervoso, tá? Então, o nosso cérebro está aqui em cima e nós temos a medula e os nervos. Uma vez que a nossa coluna desalinha, nós temos um pensamento, a gente tem uma passagem de informação que não chega da forma como deveria. Então, muitas vezes... Tem um desvio ali no caminho. Exato. Então, uma coluna desalinhada, ela vai fazer com que a gente tenha outros sintomas que não só a dor nas costas, mas também a gente pode ter alguns sintomas orgânicos, como uma gastrite, pessoas muito estressadas, né? Elas têm muita rigidez nessa região e o que acontece? Elas vão desencadear uma gastrite. E aí vai lá e toma um monte de medicamento, né? Os prazóis da vida, né? Os prazóis da vida. Todos eles. E alguns a gente consegue evitar alinhando a coluna. Olha então, que bacana. Cada região da nossa coluna, ela está relacionada com um órgão do nosso corpo. Então, alinhando determinadas partes, a gente faz aquela outra região funcionar melhor. A primeira vez que eu ouvi falar de quiropraxia foi na casa do mega ultra campeão Adriano Moraes, que é peão de rodeio, né? Um dos maiores campeões de todos os tempos, aqui em Cachoeira Paulista. Um beijo pro Adriano, um grande amigo, e ele me contou que ele sentia muitas dores, até porque o esporte dele é de muito impacto, muitas quedas, e que ele, lá nos Estados Unidos, teve um encontro com um especialista que dizia para ele que a vida passava pela coluna e que por isso ele deveria fazer aquele tratamento. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. E ele já testemunhava ali muitas melhoras, que ele tinha abandonado analgésicos, né, por conta de dores, tudo. E as pessoas realmente ficam impressionadas, impactadas, porque já na primeira sessão o alinhamento já promove, né, um alívio. Ao mesmo tempo, doutora, a gente vê na internet algumas coisas que dão, assim, nos deixam alardeados. Por exemplo, tem um vídeo de um rapaz que estrala o pescoço de um camarada e ali provoca um AVC, um derrame. E aí, como é que a gente pode diferenciar as coisas aí? Exato. O que todo mundo pensa de quiropraxia é que quiropraxia é só os estalos, só as manipulações, né? Então, um primeiro ponto importante, a quiropraxia não é isso. A manipulação é uma das técnicas dentro da quiropraxia. O segundo ponto é a avaliação.
Nós precisamos avaliar todas as pessoas que chegam para nós. Nem todo mundo é paciente para quiropraxia. Existem algumas contraindicações relativas e outras absolutas para a utilização da técnica, né? Então, por isso que o leque da quiropraxia de técnicas ele é grande, e então em cada caso a gente vai direcionar. Em muitos pacientes a gente não faz essas manipulações com os estalos. E uma outra coisa mais importante que tudo é saber a formação do profissional que atende. Hoje no Brasil a gente tem um grande problema que é a falta da regulamentação. O que acontece? Se você hoje sair daqui, gostar da quiropraxia e decidir fazer um cursinho de final de semana, você pode, e na semana que vem, na segunda, você abre o seu consultório, se intitula quiropraxista. Mas você não tem o conhecimento, o que você precisa. A sua formação, por exemplo, é de quanto tempo? A minha formação é de 5 anos. Eu fiz uma faculdade de quiropraxia, 5 anos estudando, fora os longos anos, são aí mais de 10 anos fazendo cursos depois da formação. A gente está aqui com a doutora Lidiane Garbim falando sobre quiropraxia. Parece que nós já temos participação, temos pergunta. Temos por aí, meu diretor? Olha aí. Tenho hérnia cervical. Posso fazer quiropraxia? Essa pergunta da Elaine, ela se soma àquilo que você falou sobre algumas condições que geram alerta ou devem gerar alerta no bom profissional quiropraxista e outras condições que são impeditivas da pessoa fazer quiropraxia. Sim. A hérnia de disco, eu falo que sempre que é o nosso carro-chefe, né? Mais de 90% dos pacientes que chegam na clínica têm a hérnia de disco. Então, sim, quem tem hérnia de disco pode fazer quiropraxia, né? De preferência que traga todos os exames, porque o que a gente vai fazer num paciente que tem hérnia de disco? A gente vai entender qual é o vetor, aonde essa hérnia está localizada e de que forma o alinhamento vai ser eficaz para melhorar os sintomas. Então, quem tem hérnia de disco, a hérnia, para quem não sabe, ela é essa partezinha vermelha aqui, então é um pedacinho do disco que vai para fora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui de um jeito que o meu cinegrafista, meu diretor, venha puxar. Esse disco aqui, ele é cartilaginoso, ele é o quê? Sim, ele é uma cartilagem formada por alguns anéisinhos, né? Então aqui, ó, algumas fibras. Entre as vértebras nós temos esse disco. Quando tem uma compressão, aí sai o disco aqui e forma essa hérnia que aqui está representada, aqui essa parte vermelhinha, tá vendo? Isso é uma dor, rapaz. Eu já tive hérnia, isso aí dói, o olho, você enxerga Jesus pelo olho de vidro, no meu caso, é uma coisa horrorosa. Bom, então a pessoa que tem hérnia de disco, ela pode fazer e vai ter inclusive uma melhora. Vai ter uma melhora. Um dos principais benefícios para o paciente que faz quiropraxia com hérnia de disco, né? Qual é? A gente vai trabalhar na descompressão. Então a gente vai permitir que esse disco consiga captar um pouco mais de hidratação para dentro dele, recupere o sintoma, melhore e tire a compressão de raiz nervosa, né? Aquela pessoa que tem uma hérnia de disco irradiada para a perna, né? Pega o asiático. O asiático aqui atrás, assim. Exato. Então a gente consegue trabalhar, tendo o exame de imagem, a gente consegue trabalhar na descompressão e favorecendo uma angulação para não ter esse pinçamento. Então os pacientes gostam, têm resultados rápidos e em alguns casos a gente até tira de cirurgia. Então é muito bacana. A gente tem mais uma pergunta. Segura a pergunta, meu diretor, sabe por quê? Porque vocês mostraram imagens da doutora manipulando bebês ali, crianças bem pequenas, e é sobre isso que eu agora preciso falar. Porque, doutora, como que uma criança pode ter uma compressão ou um desalinhamento na coluna? Tão novinhos, tão molinhos? Sim. Bom, começa que cerca de 95% das crianças, elas têm um desalinhamento decorrente do parto. Então, o parto já é um mecanismo de desalinhamento da coluna desse bebê, o que os pais não sabem, né? E aí, o desalinhamento, o que acontece é que ele vai impedir
com que aquele sistema nervoso se desenvolva. Então, algumas crianças vão ter atrasos no desenvolvimento, naqueles marcos esperados, ou até mesmo algumas dificuldades de ficar no tummy time, de depois rolar, sentar, né? E aí é a questão neurológica sobre a qual você falou no começo aqui, quando nós falamos sobre quiropraxia. Nós estamos aqui com a doutora Lidiane, que é especialista, vocês veem, em quiropraxia, tem 5 anos de formação, outros tantos anos com pós-formação, né? Além de muita prática, mais de 50 mil atendimentos. E ali vocês podem ver, mostra lá, meu diretor, por favor, ó, a maca para onde eu vou agora. A gente vai lá? Enquanto, inclusive, porque o Dani está lá em Campos do Jordão. Ah, tem pergunta? Tem pergunta? Porque me avisaram aqui que o Dani está em Campos do Jordão, que a gente falaria com ele, tá? Tá tentando ver o link. Ok, vamos então para a pergunta aqui. Temos mais uma pergunta para a doutora. Deixa eu ver. Chegar mais é bacana. Agora pode ser a pergunta. Quando a pessoa tem cifose, pode fazer quiropraxia? Doutor, o que é cifose? O que é isso? Cifose, né? Cifose é o nome da curvatura fisiológica normal, tá? O problema está na hipercifose, quando a gente tem o aumento dessa curvatura, o famoso corcundinha de Notre Dame, né? Então, sim, quem tem cifose pode e deve fazer, porque os ajustes eles vão favorecer essa angulação e melhorar a aparência também. Então, além da redução das dores, a gente consegue trabalhar no movimento, que vai falhando no decorrer do tempo pela rigidez, né? E também melhorar um pouquinho esteticamente pacientes com a hipercifose. Entendi, bacana. Vamos nos dirigindo ali para a sua maca, doutora? Vamos. Enquanto isso, vocês aí, meus diretores, me digam como é que tá o link lá com o Dan. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Quando você ainda tá fechando o sinal. Enquanto fecha o sinal do Dani, esse apresentador vai se aproveitar dessa delícia que é a quiropraxia. Eu deito com o rosto virado para baixo? Para baixo, sem o óculos. Ai, e vamos avaliar. Pessoal, vocês vão acompanhar agora um momento de deleite. Eu não posso nem ir em loja de colchão, doutora, que se eu deito eu já durmo. Aqui você me acorda se acontecer. Por favor, hein? Aguenta 115 quilos? Até 200. Ah, então é com nós Pode. mesmo. Olha lá, momento de flexão para mostrar que eu estou treinando. Ai, obrigado, doutora. Perfeito. Vamos ver. Você costuma ter dor? Onde que não dói, Todas. doutora? Só o olho de vidro que não dói nesse apresentador. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ai. Vamos relaxar as mãos aqui embaixo. Perfeito. Primeiro, a gente vai avaliar como está o alinhamento da sua pelve, a perna um pouquinho mais curta do lado direito, mas você já me contou dos seus históricos todos, né? Doutora, eu vou pedir sempre para você, se for possível, ficar do lado de cá. Claro. Para a câmera pegá-la, pode ser? Pode. Aí, com certeza. doutora, a doutora melhor? Lidiane aqui. Aí assim a câmera pode ficar de frente. Nossa, gente, que momento. Perfeito. Ai, que momento. É tudo que você estava precisando, Eu né? preciso de... E você me contou também que é muito estressado. Bastante. Tá. Então essa rigidez fica mais evidente por conta do estresse. Vamos começar mexendo aqui. Você vai respirar, inspira, solta todo o ar, relaxa bem aqui. Perfeito. Nossa Senhora da Capela. Eu tava esperando a doutora Lidiane, que é pequenininha, ela é pequenininha, assim, magrinha. Eu falei, não vai conseguir dar. Rapaz, ela parecia que isso um trem. Doutora, a senhora tá bem preparada mesmo, vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Mas certeza que você vai sair andando, tá? Amém, Jesus. De novo, respira, solta todo o ar. Mais um pouquinho aqui. Deu um pouco de medo até. Eu percebi que você segurou um pouquinho. Eu sou um caboclo grande, mas um pouco temeroso, receoso. Agora vamos posicionar aqui nossa região bem travadinha. Você vai respirar, vai soltar todo o ar. Perfeito. Esses locais que você está mexendo, doutora, são principalmente de uma atenção em relação ao estresse. Ao estresse, à postura, ficar mexendo muito no celular, Imagina. né? Imagina, quase nunca. Não, quase nunca. Ó, aqui desse lado também tem um pouquinho pra gente soltar. Tá bom.
Vamos lá, tá preparado? Não. Me desculpem por ficar de costas, mas é porque eu preciso para executar a técnica aqui. Ótimo. Meu Deus do céu, quase que pulou o olho de vidro agora. Não, não. E dói? Você sentiu dor para fazer? E assim que está, vem um alívio. Já vem um alívio, né? Agora, você vai deitar de barriga pra cima. Vamos fazer aquela parte do pescoço que todo mundo gosta de ver? Ah, meu Deus. Ô, doutora, quando a senhora for falar assim sobre eu me virar, pode falar o abdômen pra cima. Tá. Não precisa falar barriga. Só pra não focar, né? Humilha um pouco. Mas, por exemplo, o sobrepeso, como eu tenho, e as pessoas que sofrem com uma obesidade, tudo isso também vai mexendo na coluna. E, mais uma vez, quando você estava manipulando, você falou de questão postural e de questão neurológica, de irritação. Sim. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado. Então, a pessoa com aumento de peso, principalmente na região abdominal, vai ter uma sobrecarga maior na lombar, né? E vai forçar o pescoço um pouquinho mais pra frente. Para compensar. Pra compensar. Você tem que manter um equilíbrio, né? Do corpo. Vamos ver como você está aqui. Costuma ter dor de cabeça também? Eu tenho enxaqueca uma vez por semana, mais ou menos. Tá. Aqui tem mais um pedacinho. Nossa Senhora, Capela. Tá crocante, hein? Não tô. Me passaram na farinha e no ovo, doutor. Percebi. Mais um pouquinho aqui. Ótimo. Mais uma vez, nós estamos aqui com a doutora Lidiane, quiropraxista, que estamos numa manipulação aqui. Eu falei sobre estresse, ela está no meu pescoço, na cervical, aí, mostrando alguns pontos de tensão. É isso, doutora? Isso mesmo, onde estava desalinhado, causando alguns bloqueios no sistema nervoso e trazendo esses sintomas, né? Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, até mesmo a tontura da labirintite. Agora você vai virar de lado, você vai ficar de costas pro público. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar lá em Campos do Jordão o nosso Dani. Ô, Dan, eu tô quase encerrando com a doutora Lidiane aqui. Eu vou pedir para você ir aí de Campos do Jordão, mas antes, doutora, qual é o seu Instagram? @Lidiane Garbim e tem o da clínica também, @maiscoluna, onde a gente publica tudo e dá muitas dicas sobre coluna e bem-estar. Ótimo, então, ô Dani, você vai agora aí de Campos do Jordão falando sobre as delícias e tudo que se encontra em Campos. A gente vai para o intervalo, depois eu volto. Enquanto isso, eu vou terminar aqui com a doutora Lidiane Garbim, cuidando aqui da minha coluna, da minha saúde. Já a gente fala melhor no próximo bloco. Dá um beijo, mostra para todo mundo aí como é que tá em